Eu sou a Ana Rezende, do Instituto de Letras da UF, mestrado em andamento. Em carta de 10 de abril de 1935, Graciliano Ramos relata a mulher, Heloísa de Medeiros Ramos, que não vira nenhum artigo novo do Sul, nem no Boletim de Ariel. Apenas os 4 ou 5 de que lhe falei. Creio que vou transcrever tudo no jornal, um cabotinismo horrível. Se a princípio a queixa de Graciliano Ramos deixa entrever sua frustração com o fato de que nem o periódico da editora, que publicara recentemente seu romance São Bernardo, fizera qualquer menção ao livro em suas páginas, também permite reconhecer a importância atribuída a resenhas e críticas veiculadas em periódicos e aponta a importante posição ocupada pelo Boletim de Ariel nesse contexto. O Boletim de Ariel, fundado pelos também escritores Agripino Grieco e Gastão Cruz, circulou entre 1931 e 1939 e foi considerado o órgão crítico mais importante da literatura na década de 1930. Embora fosse um veículo de divulgação das obras publicadas pela Ariel Editora, o boletim acabou se tornando um local de debate, reunindo vários nomes da intelectualidade brasileira da época, mesmo que não defendesse a posição de nenhum grupo específico. Como observa a pesquisadora Tânia de Luca em seu livro Leituras, Projetos e Revistas do Brasil, 1916-1944, o estudo sistemático da publicação pode fornecer elementos sobre o movimento editorial, a produção intelectual e os debates que dividiam o mundo letrado da época. A presente comunicação tem como objetivo abordar a importância do Boletim de Ariel na divulgação da literatura, seja na sua vertente documental e neorrealista, seja na vertente intimista, a partir da análise das resenhas e críticas publicadas sobre as obras de Graciliano Ramos no período. Além disso, como um contraponto à visão do periódico, tratarei do artigo Fator Econômico no Romance, de Graciliano Ramos, veiculado em abril de 1937, no jornal O Observador Econômico e Financeiro. Os responsáveis pela publicação do Boletim de Ariel foram os escritores Gastão Cruz e Agripino Grieco. Tanto Cruz, seu diretor, quanto Grieco, que tinha a função de redator-chefe no periódico, já haviam publicado várias obras antes do empreendimento editorial conjunto. Gastão Cruz nasceu no Rio de Janeiro em 1888 e faleceu na mesma cidade em 1959. Em 1905, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1926, Cruz passou 8 meses na Europa, viajando pelo continente. A essa primeira e única viagem ao exterior, ele atribuiu o seu desaprendizado da medicina, e, ao retornar ao Brasil, abandonou a profissão para dedicar-se à literatura. Em 1928, durante 5 meses, acompanhou o general Cândido Rondon em uma expedição pela selva amazônica. O livro A Amazônia que eu vi se baseia no diário de viagem de seu autor. Entre suas coletâneas de contos e romances estão Coivara, Ao Embalo da Rede, A Amazônia Misteriosa, Elza e Helena. De Pai a Filho é seu último romance. Além de escritor, Gastão Cruz também traduziu algumas obras para o editor José Olímpio. Agripino Grieco nasceu em Paraíba do Sul, em 1888, e faleceu no Rio de Janeiro em 1973. Estreou na poesia com o título Ânforas. Em seguida, publicou Estátuas Mutiladas, sua primeira coletânea de contos. Alguns anos mais tarde, abandonou a ficção para dedicar-se à atividade de crítico, exercida durante 2 décadas em vários jornais.
Grieco, temido pelo estilo irônico, foi considerado um dos mais atentos e vivos leitores da nova literatura. Além disso, como recorda João Luiz Lafetá, a presença constante de Grieco nas colunas de jornal, além da agilidade mental e da versatilidade, caracterizaram seu estilo de colunismo literário, que exerceu grande influência na época. Conforme Luiz Bueno menciona em sua tese, Uma História do Romance Brasileiro de 30, alguns jornais e revistas compõem o quadro crítico sobre a produção literária brasileira do período. Se a diferença da geração modernista de 22 já não se percebe uma ênfase na preocupação estética e as publicações deixam de assemelhar-se a manifestos e profissões de fé, é possível perceber nos jornais e revistas da década de 30 a preocupação com questões mais voltadas para os problemas sociais e políticos que, segundo o pesquisador, vão se manifestar de maneira privilegiada na forma do romance. Um exame dos artigos publicados no Boletim de Ariel deixa ver que o periódico não era o espaço de manifestação de um grupo ou de um movimento. Para Gastão Cruz, o valor de seu boletim estaria na capacidade de reunir grande parte da intelectualidade brasileira. Entre seus colaboradores estavam autores publicados pela própria Ariel Editora, mas também outros intelectuais. No entanto, a opção por não adotar um tom polêmico, como observa Tânia de Luca, não impediu que o boletim se tornasse um local de discussão dos grandes temas culturais e políticos brasileiros e de difusão da produção intelectual brasileira, quer ela tivesse origem na capital, quer em outras regiões do país. A pesquisadora observa ainda que o Boletim de Ariel, uma publicação patrocinada por uma editora, inseria-se na tradição de outra revista importante, a Revista do Brasil, editada por Monteiro Lobato, e de quem o jovem Gastão Cruz havia sido colaborador, escrevendo sob o pseudônimo de Sérgio Spínola. Uma anedota contada pelo próprio Cruz era que ele havia mantido frequente troca de cartas com o então diretor da revista, Monteiro Lobato, a quem se dizia grato por evitar a publicação da produção literária lacrimogênea da juventude. No número inaugural do Boletim de Ariel, seu diretor afirmava, em conversa fiada, aqui, se também prepondera o mesmo espírito do esforço rápido e da nota despretensiosa acerca do que mais interessante e significativo ocorrer no mundo das letras, das ciências e das artes, tanto no Brasil como no estrangeiro, tudo se valorizará pelo nome dos seus signatários, sempre colaboradores de realce, escolhidos entre o que de melhor houver nas nossas elites intelectuais. Mais tarde, no artigo Escritores do Norte, Gastão Cruz indica uma atitude mais leve e conciliatória diante dos debates travados no âmbito político, valorizando a produção literária dos autores nortistas. Em consequência dos acontecimentos políticos desenrolados entre nós depois de 1930. Apesar disso, ou por isso mesmo, como a querer evitar a vitalidade que nunca, como a querer evidenciar a vitalidade que nunca lhe faltou, é desse mesmo norte, exausto e flagelado, que nos vem agora a mais rica floração intelectual. Jorge Amado com Cacau, Amando Fontes com os Corumbas, Lins do Rego, ainda ontem com Menino de Engenho e já hoje com Doidinho, trazem uma seiva nova à marasmada paisagem literária do país. Em nota publicada no Boletim de Ariel em fevereiro de 1934, Aurélio Buarque anuncia a publicação de São Bernardo de Graciliano Ramos, que ele afirma já conhecer e considera que revelará ao país um dos seus grandes, dos seus maiores romancistas de todos os tempos. Alguns meses mais tarde,
em setembro de 1934, publicam-se sob o título Ciúmes, trechos do romance de Graciliano Ramos, que sairia dali a algum tempo. Mas em 1935, em Carta à Mulher, Graciliano acusava de cabotinismo parte da crítica do Sul. Em 1937, poucos meses após a publicação no Boletim de Ariel de um artigo de Otávio de Faria intitulado Emílio Moura em Minas Gerais, no qual o autor constata a perda de importância dos romancistas do Norte, à exceção de alguns poucos, dentre os quais ele cita o nome de Graciliano Ramos, que havia publicado Angústia recentemente, sua postura não é mais a de ratificar a cisão entre Norte e Sul. Diz Graciliano, não há grupo do Norte, nem grupo do Sul, está claro. Perante o diagnóstico feito por Otávio de Faria de que, com a progressiva transformação de movimento puramente literário em movimento de documentação sociológica, o centro de gravidade da literatura brasileira se deslocara para o centro. Essa mudança se refletiria para o autor no interesse despertado pelos escritores mineiros, os romancistas de mais futuro, salvo raras exceções, entre os quais convém desde logo destacar o Graciliano Ramos de Angústia, romancista de inegável poder, estão todos eles agrupados no centro. Em abril de 1937, no artigo Norte e Sul, publicado no Diário de Notícias, Graciliano retoma a questão da distinção entre os romances do Norte e do Sul, abordando um aspecto até então pouco explorado, o público leitor, e ainda que reconheça a importância da figura do crítico, que, munido de balanças e outros instrumentos adequados, pode medir as mercadorias, decidir sobre a mão de obra e a qualidade da matéria-prima, até certo ponto, aumentar ou reduzir a procura, para Graciliano, quem julga definitivamente é o freguês, que compra e paga. O autor prossegue na comparação, afirmando que o fabricante que não acha mercado para o seu produto zanga-se. Queixa-se com razão da estupidez pública, mas não deve atacar abertamente a exposição do vizinho. O ataque feito por um concorrente não merece crédito, o consumidor desconfia dele. Em nome do que ele chama de leitor comum, Graciliano critica os autores que criam uma confusa humanidade só de almas, cheias de sofrimentos atrapalhados. Em O Fator Econômico no Romance, artigo publicado em O Observador Econômico e Financeiro em abril de 1937, o autor observa a preocupação excessiva dos romancistas brasileiros com as questões políticas que dariam origem a criações mais ou menos arbitrárias, sem querer deter-se em minúcias. Temos, de um lado, hábitos elegantes, sutilezas, conversações corretas, nada parecidas às que ouvimos na rua. E mesmo um autor como Jorge Amado ignoraria o leitor em detrimento dessas criações artificiais e da recusa em abordar o trabalho como realmente era. O trabalho aparece aí, em Jorge Amado, quase como um prazer, observa Graciliano. Concluindo, para o autor, essa indiferença dos escritores em relação a assuntos de natureza econômica estaria relacionada à dificuldade dos escritores de viver de sua produção literária, para quem só restaria como opção o funcionalismo público. Constrangidos pelo orçamento mesquinho, esses malfuncionários buscam na ficção um refúgio e esquecem voluntariamente as preocupações que os acabrunham.